Olá, vamos fazer a correção das atividades da última aula. Então, começando pelas questões teóricas, né? A primeira questão, ela se refere a um contrato que evidencia a participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos, né? E daí pergunta, né, se é ativo financeiro, passivo financeiro ou instrumento patrimonial. Bom, na verdade, quando fala assim, um contrato que evidencia uma participação nos ativos de uma entidade após a dedução de todos os seus passivos, está falando de um instrumento patrimonial, porque está se referindo ao patrimônio, né? Então, quando eu tenho ativos menos passivos, eu tenho um resultado patrimonial. Depois, fala a respeito das disponibilidades, qual seria a classificação, né? O que tem dentro do grupo das disponibilidades. Daí nós vimos aqui que a única que pode ser seria aplicações de liquidez imediata, né? Porque é a única que está disponível, portanto, classificada dentro do grupo das disponibilidades. Depois nós temos a questão da empresa de prestação de serviços em Baré, que fez 2 aplicações financeiras, ambas no dia 4 de outubro, com vencimento para 31 de março, sendo o investimento A com rendimentos pré-fixados e investimento B com rendimentos pós-fixados. Em atendimento ao regime de competência, em 31 de dezembro, né, a empresa deverá apropriar o rendimento de ambas as aplicações, né? Por quê? Porque eu tenho que verificar a parcela do que foi relativo àquele exercício, né? Eu tenho que separar o que é do exercício X1 e o que é do exercício X2, mesmo sendo pré ou pós-fixado, ok? Quando o empréstimo é garantido por uma nota promissória, esse título será emitido, né? Então, esse aqui é mais uma matéria lá do direito, né? Vocês devem ter visto que uma nota promissória é uma promessa de pagamento. Então, quem emite a nota promissória é o devedor, né? Tanto é que a nota promissória, ela diz, eu, fulano de tal, prometo pagar, Então, quem está prometendo pagar é o devedor. Depois, as duplicatas, né? Quem emite? Bom, quem emite é o vendedor com aceite do devedor. Ou seja, né, a duplicata ela tem esse nome porque ela é uma duplicidade da fatura. Né? Então, eu tenho a fatura e a duplicata ela reafirma aquele compromisso com a assinatura do devedor, ou seja, com o aceite do devedor, certo? Então, as duplicatas elas são emitidas pelo credor, né, pelo vendedor, e com o aceite do comprador. Depois, qual das afirmativas abaixo está incorreta? O direito contratual de receber caixa ou outro ativo financeiro de outra entidade classifica-se como ativo financeiro, correto. Um depósito de caixa em banco ou instituição financeira similar é um ativo financeiro porque representa o direito contratual do depositante de obter caixa da instituição ou descontar cheque, né? Quando está falando um depósito de caixa, né, está falando justamente o depósito no banco, né? Um depósito de caixa em banco. Então, um depósito de dinheiro, né? Troca a palavra caixa por dinheiro, acho que fica mais acessível. Está correto também. Empréstimos são operações financeiras passivas. Sim, está correto. Investimentos são operações financeiras passivas. Não, investimentos são operações financeiras ativas. Ainda, né, qual das afirmativas abaixo está incorreta? São considerados pós-fixados os investimentos, quando o investidor fica conhecendo os rendimentos somente na data do resgate. Né? Está correto. São considerados pós-fixados porque é depois. Então, só no momento da data do resgate é que ficam conhecidos os rendimentos.
A classificação dos investimentos no balanço depende do prazo fixado para vencimento ou da intenção da empresa em fazer deles uma extensão do seu negócio. Correto, assim como nós vimos na questão das aplicações de liquidez imediata, que é classificada como disponibilidades, né? Então, a ordem para a classificação no balanço, ela depende do vencimento, né, ou da sua liquidez, como é chamado, né, a gente chama que no ativo, então, nós classificamos por ordem de liquidez, ou seja, o que pode ser líquido ou disponível mais rápido vem primeiro, e o que não se tem intenção de se desfazer, ou que se é mais difícil, é por último, né. Então, é bem como está escrito aqui. Depende do prazo fixado para o seu vencimento ou da intenção da empresa em fazer deles uma extensão do seu negócio, porque a empresa também pode não ter a intenção de se desfazer. Então, tudo aquilo que a empresa não tem intenção de se desfazer vai ser classificado por último. Os investimentos de caráter permanente ocorrem somente em títulos representativos do capital de outras sociedades. Não, né? Eu posso ter outros investimentos de caráter permanente, não somente em ações. Os investimentos em ouro poderão figurar no ativo circulante, subgrupo investimentos temporários a curto prazo, ou no ativo não circulante, subgrupo realizado a longo prazo investimento. Ok, depende da intenção da empresa. Bom, a seguir nós temos então a seguinte questão. Analise as afirmativas abaixo e indique a opção correta. Então, a primeira afirmativa, nas aplicações com rendimentos pós-fixados, aparece na contabilidade a figura da receita antecipada. Não, né? Seria com rendimentos pré-fixados. E daí isso valida a número 2, né? Por quê? Porque nos rendimentos pré-fixados é que aparecem aquelas contas a vencer, que são representativas da receita antecipada. A3. Quando ocorrer investimentos em ações com caráter especulativo, a conta a ser debitada poderá ser ações de outras empresas, a ser classificada no ativo circulante. Perfeito. Quando eu tiver os investimentos com caráter especulativo, eles serão classificados no ativo circulante. Quarto, a cobrança simples é uma operação na qual a empresa transfere a posse da duplicata ao banco, porém continua sendo proprietária delas. Perfeito. A quinta, desconto de duplicatas é uma operação financeira através da qual a empresa transfere ao banco a propriedade das duplicatas, porém continua com a posse delas. Não, né? A empresa transfere a propriedade e também a posse das duplicatas. O que a empresa permanece é com o risco, né? Então, somente as afirmativas 1 e 5 estão erradas. A parte prática agora. Então, nós temos a prática 10.1, que ela trata de um empréstimo mediante nota promissória com pagamento em 90 dias com correção monetária pré-fixada conforme segue. Então, a empresa solicitou um empréstimo de 200 mil, já sabe que vai ter uma correção monetária de 20 mil, juros de 3, taxa de 2, então o valor do contrato é de 225 mil. O que isso quer dizer? É que a empresa vai retirar do banco 200 mil, mas vai ficar devendo 225. Então, como que fica esse lançamento? Data do primeiro empréstimo, né? Então, débito em banco conta movimento, então vai para a conta corrente da empresa 200 mil. Eu vou ter variações monetárias passivas a vencer de 20 mil, juros passivos a vencer de 3 mil, despesas bancárias, e despesas bancárias não é a vencer, porque ela está ocorrendo no momento. Os juros e as variações monetárias são a vencer, porque eles vão ocorrer durante os 90 dias, que é o período do empréstimo, né? Então, eu não posso lançar tudo em despesa neste momento. E crédito, então, de banco conta empréstimo, que são os 225 mil que a empresa vai ficar devendo. O histórico, empréstimo com correção monetária pré-fixada, obtido junto ao Banco Urupês S.A. Essa conta, banco conta empréstimo, poderia ser notas promissórias a pagar também, já que o empréstimo foi realizado mediante o aceite de nota promissória. Aí temos um detalhe.
5 dias antes do vencimento, a empresa refinanciou com o banco a importância de 50 mil e no dia do vencimento efetuou o pagamento de 175 mil. O banco cobrou pelo refinanciamento da parte da dívida, conforme nota promissória número 2, a importância de 2 mil de correção monetária e 1.000 de juros por 30 dias. Então, quando a empresa foi pagar, ela pagou o empréstimo de 225 mil, porém, ela refinanciou 50 mil. Então, eu vou debitar banco conta empréstimo pelos 225 mil, a conta notas promissórias a pagar, só para diferenciar um pouco, né, que vai ficar 50 mil que a empresa refinanciou, e saiu do banco da conta corrente 175 mil. Então, observe que eu tenho no débito 225 mil, que eu estou zerando a conta banco conta empréstimo, né, paguei todo o empréstimo. A crédito, uma nova obrigação de 50 mil referente ao refinanciamento, e a saída da conta corrente de 175 mil, né? O histórico, pagamento do empréstimo com refinanciamento de 50 mil. Porém, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer, então, o reconhecimento dos juros e correção monetária de 50 mil, porque aqui eu lancei os 50 mil, que foi utilizado para pagar o banco, mas não representa tudo que a empresa tem que pagar, né? Porque a empresa pegou esses 50 mil, mas o valor do contrato ele vai incluir juros e variação monetária, correção monetária. Então, aqui eu preciso reconhecer mais 3 mil, referente 2 mil de correção monetária e 1.000 de juros passivos a vencer. Então, eu vou debitar variações monetárias passivas a vencer 2 mil, debitar juros passivos a vencer 1.000 e creditar notas promissórias a pagar 3 mil, porque daí eu vou complementar o que eu devo, né? Então, o total do contrato é de 53 mil. Aí, na data do vencimento, né, do primeiro contrato, dos 225 mil, eu preciso, como eu fiz o pagamento anteriormente, eu preciso agora dar baixa na variação monetária passiva a vencer e nos juros passivos a vencer que tinha originalmente. Então, se forem observar, no primeiro lançamento, eu tenho essa variação monetária passiva de 20 mil, esses juros passivos a vencer de 3 mil debitado, e agora eu preciso dar baixa neles. Então, eu credito variações monetárias passivas a vencer 20 mil e credito juros passivos a vencer 3 mil. E qual é a contrapartida? A contrapartida, então, vai ser as contas de despesa, né? Variação monetária passiva sem o a vencer e os juros passivos sem a vencer. Ok? Valor referente de juros correção monetária sobre o empréstimo de 225 mil, tá? O que ficou faltando aqui? Né? Observe que essas despesas bancárias nós não vamos dar baixa, porque ela não está aqui a vencer, ela não é antecipada, ela está ocorrendo no momento do empréstimo, então ela já está devidamente contabilizada. A prática 10.2, então se refere a um empréstimo de 100 mil pós-fixado. Né? O empréstimo de 100 mil pós-fixado, a data do empréstimo é bem simples, porque basta eu debitar a conta corrente, né? Banco Conta Movimento, 100 mil, e creditar Banco Conta Empréstimo, 100 mil. Ok. Aí na data da quitação, o que você vai fazer? Aí sim nós vamos debitar a variação monetária passiva, os juros passivos e o pagamento do Banco Conta Empréstimo, tá? Por quê? Porque primeiro aqui eu vou fazer a atualização do meu saldo devedor. Então, eu peguei um empréstimo de 100 mil, mas na verdade eu devo 123.600. Então, aqui observe que eu estou atualizando o valor do meu empréstimo com a variação monetária passiva e com os juros passivos. Depois, num outro lançamento, aqui vocês podem ver que eu coloquei em cor diferente, que é para então fazer a liquidação do contrato. Então, isso aqui é outro lançamento. Então, eu vou debitar banco conta empréstimo pelo valor total, então, que é dos 100 mil, mais os 23.600. Então, esse é o saldo que eu tenho no meu razonete. E vou tirar esse dinheiro, então, da conta corrente, 123.600. Ok? A prática 10.3, ela vai falar, então,
de cobrança simples de duplicatas no valor de 40 mil, tá? E tem esse detalhe que aqui o banco cobrou R$ 1.000 de comissões e taxas, ok? Bom, daí nós temos aqui na data da remessa, eu vou debitar duplicatas a receber, acreditar clientes, então só para identificar a remessa de duplicatas ao banco para cobrança simples. E já vou registrar aqui também um outro lançamento. Observe, aqui também são 2 lançamentos. Aqui eu já vou registrar o quê? As despesas bancárias cobradas, né? Então, como o banco cobrou na hora, eu já tenho que tirar da conta corrente esse valor. Então, débito de despesas bancárias 1.000, crédito de banco conta movimento 1.000. Aí, lá na data do recebimento, eu simplesmente recebo banco conta movimento 40 mil e crédito de duplicatas receber 40 mil. Tá? Aí vamos para a próxima prática. Comercial Vieira descontou do banco 20 duplicatas de sua emissão. Então aqui está falando de desconto de duplicatas no valor nominal de 100 mil. O banco cobrou juros de 9 e taxas de 1.000. Então como é que fica? Na data do desconto, né, que a empresa envia essas duplicatas ao banco, eu vou registrar, então, vou receber 90 mil, embora tenha enviado ao banco 100 mil, eu só recebo 90. Por quê? Porque 20 mil são juros a vencer e 1.000 são despesas bancárias. Então, débito de banco conta movimento 90 mil, débito de juros passivos a vencer 9 mil, débito de despesas bancárias 1.000 e crédito de duplicatas descontadas 100 mil, que é como se fosse um empréstimo, né? Quando as duplicatas são quitadas, os títulos, né, dos clientes, né, o que ocorre? Então, débito de duplicatas descontadas, 100 mil, crédito de duplicatas a receber, 100 mil. Então, eu dou baixa nas minhas duplicatas a receber e no empréstimo. E, além disso, eu tenho que fazer o quê? Data da quitação dos títulos, né? Apropriação dos juros. Então, eu tenho que dar baixa naqueles juros passivos a vencer. Então, débito de juros passivos 9 mil, crédito de juros passivos a vencer 9 mil, tá? Então, observem que aqui, embora não tenha nenhuma conta bancária, essa liquidação ela ocorre conforme aviso bancário. O banco avisa que as duplicatas elas foram quitadas, ok?